todo mundo! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e como vocês já puderam perceber pelo título, hoje é dia de resenha literária. Eu sou a Sara do canal Etc e tal e vamos conversar hoje sobre esse grande clássico do Robert Louis Stevenson chamado O Médico e o Monstro, que também é conhecido como O Estranho Caso de Dr. Jekyll e Sr. Hyde. O livro foi publicado pela primeira vez em 1886 e é uma leitura bem rápida, possui menos de 100 páginas e dividido em 10 capítulos. Ele possui elementos de ficção científica, de investigação, e se você tiver tomado como referência alguma das várias adaptações cinematográficas, seria de esperar que o protagonista fosse o médico, né, o Dr. Jekyll, mas não é o que acontece. Na verdade, a história é narrada pelo Sr. Arson, que é um advogado que possui em mãos o testamento do Dr. Jekyll em caso de morte ou desaparecimento, transferindo todos os seus bens para um tal de Sr. Hyde, que ele nunca ouviu falar. Esse é um fato que me incomoda muito e faz com que o Sr. Arson investigue a procedência do Sr. Hyde e da sua relação, da sua provável relação com o Dr. Jekyll. Ele tem motivos para acreditar que o doutor está sendo chantageado e que está correndo perigo de vida. Temos 9 capítulos cheios de suposições, mistérios, várias surpresas, segredos cabeludos. E somente no último capítulo, no capítulo 10, que é uma carta aberta do Dr. Jekyll, é capaz de ser feito um encaixe de peças. E assim, o Sr. Arson e nós leitores desvendamos todos os mistérios, todas as expectativas, tudo aquilo que aconteceu com o Dr. Jekyll. E apesar de reconhecer a importância dessa obra, o seu impacto na literatura, não foi uma leitura que me prendeu. Inclusive, eu arrisco a dizer que se fosse uma publicação feita hoje em dia, eu nem sei se teria a repercussão que teve, na época. Acredito que não seria uma obra que se destacasse. Não é um livro que eu releria, diferentemente de Frankenstein, por exemplo, que também é um clássico, mas que me fisgou bastante. Apesar disso, é sempre interessante estudar um pouco do contexto histórico para a gente entender certos pontos que passariam despercebidos. Abre a nossa mente para várias interpretações, e sempre acaba agregando bastante na leitura. Para discutir um pouco do contexto histórico, eu vou trazer algumas informações que eu peguei de uma monografia, que inclusive eu vou deixar na descrição do vídeo, para quem quiser ter acesso a essa fonte. No século XIX, predominava a ideia do degeneracionismo, que defendia, resumidamente, 3 ideias. O fator criminal estaria associado a alguma degeneração genética e não estaria associado a nenhum fator social. O segundo ponto é que essa degeneração interior, ela refletiria no exterior em alguma deformidade física, por exemplo. Ele não teria controle sobre os seus instintos primitivos, ele não seria capaz de conviver em sociedade. Esses 3 pontos estão presentes na obra de Stevenson na caracterização desse Sr. Hyde. Primeiro, que o Dr. Jekyll, ele afirma que ele nasceu com algumas inclinações que ele ofuscava e reprimia por causa da convivência em sociedade, mas que ele sempre teve alguns impulsos ocultos. Então, isso seria algo inerente a ele, não algo que a sociedade causou nele. E segundo, nós temos a representação do Sr. Hyde como alguém corcunda, deformado, com mãos magrelas, Temos a deformidade tanto no caráter quanto no físico. Hyde, ele teria esse impulso descontrolado, essa maldade descontrolada, onde qualquer tentação mínima fosse equivaler a ceder. Um ponto que diverge do que era pregado na época foi justamente Stevenson trazer um médico aclamado, respeitado, como também um monstro.
divergindo assim do que era pregado na época, que a degeneração estaria associada mais frequentemente na classe pobre. Além do que não era um ser sobrenatural ou um estrangeiro, mas um respeitável médico e cidadão de bem. E apesar da obra ser citada ao lado de Drácula, Frankenstein, o monstro aqui ele não é sobrenatural, e sim social. O livro aborda a questão do bem e do mal de maneira bem diferente, elevando o debate, dali que começavam as teorias psicanalíticas. Uma curiosidade a respeito da obra é que acreditam também que Stevenson se inspirou na história de um tal de William Brodie, que era um respeitável marceneiro escocês que à noite arrombava casas e roubava essas pessoas, além de possuir ocultamente 2 amantes. E é claro que o autor, ele não tinha a ideia, ele não tinha noção do quanto a sua obra ia impactar o mundo literário. A história do médico com dupla personalidade que se transformava em monstro após ingerir uma poção inspirou vários autores. E uma das influências mais explícitas é a relação de Bruce e Hook. E se tratando da cinematografia, não foram lançadas somente adaptações, versões adaptadas do livro, da obra em si, mas também foram lançados filmes inspirados nesse contexto de poção, de transformação de personalidade. Nós temos, por exemplo, na comédia O Professor Aloprado, originalmente em 1963, depois fizeram uma com Ed Murphy. Em 2008 também trouxeram uma versão de Professor Aloprado para crianças, na versão de desenho animado, que ali foi discutido a superação do medo, a aceitação pessoal. Fora as várias referências em desenhos animados, nós já vimos em Pernalonga, Frajola, Piu Piu. A obra de Stevenson ela também está presente em discussões acadêmicas, quando o assunto envolve teorias estruturais de personalidade. Eu vou ficando por aqui, eu agradeço a sua companhia. E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos. Eu te convido a me seguir lá no Instagram. Beijão e até o próximo vídeo.